Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer oração inicial, para que possamos dar início à nossa escola bíblica. Você não saudou o irmão que está próximo, saúde ele com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos aprender e conhecer mais de Deus nessa noite maravilhosa. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, bendito és tu, Senhor, que fez os céus e a terra. Somos gratos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, numa quarta-feira maravilhosa como essa, aprender e conhecer um pouco mais da tua palavra. Que o nosso coração, a nossa vida possa ser terra fértil para receber os teus ensinamentos preciosos, a tua semente eterna em nossa vida. Traz em paz e em segurança os nossos irmãos e irmãs que estão vindo no caminho, conduz em paz e em tranquilidade, e que todavia essa noite o teu nome seja glorificado. Visita, meu Senhor, nesse momento, os lares de nossos irmãos e irmãs que estão, meu Senhor, com a virose, que estão com Covid, concede-os a cura no nome do Senhor Jesus. E seja conosco nessa noite, e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. E a igreja que crê, aplaude o nome do Senhor, sente glorificando o nome de Jesus. Nós estamos na quarta-feira da honra, né? As quartas da honra. É um tema na qual aprova o Senhor nós ter dado início, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Hoje é a terceira, nós tivemos a primeira com a introdução sobre a honra, aonde ali nós pegamos uma visão geral e falamos um pouco de cada tema e subtema. Nós tivemos a primeira aula mesmo assim, quarta-feira passada, que foi honra ao Senhor, né? E hoje eu vou dar continuidade com o tema honra ao Senhor, e nós vamos concluir a aula de hoje, né, com honra ao Senhor, trazendo também um bônus a mais, que são as recompensas da honra, tá certo? E tudo isso, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? O texto na qual nós estamos utilizando desde a quarta-feira passada é o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo de número 16. Os irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais, pelos Facebooks, pelo Instagram e pela plataforma do YouTube, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam aprender e conhecer um pouco mais da palavra do Senhor com o tema honra. Provérbios capítulo 3, versículo de número 9. Aqueles que encontraram como um sinal, digam: eu vou morar no céu. Amém, glória a Deus. Escrito está: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Só recapitulando um pouco, né, o que fomos ministrados na quarta-feira passada, nós devemos atentar para que os olhos de Deus, eles estão atentos. Nós devemos guardar isso no nosso coração, porque os olhos de Deus estão atentos não nas obras de nossa mão, na palavra de nossa boca, porque Ele sonda e esquadrinha o coração. Amém? É tanto que o Senhor vai dizer que muitos me honram de lábios, mas o coração, a intenção do coração está distante de mim, diz o Senhor. Certo? Nós fomos ministrados sobre Malaquias, capítulo 1, versículo 6,
que Deus se coloca numa qualidade de repreender os sacerdotes e a nação de Israel, o povo de Israel, no tempo do profeta Malaquias. E o Senhor, utilizando a vida do profeta Malaquias, o Senhor disse assim: ó, se eu sou pai, cadê a minha honra? Então nós temos Deus como um pai. Mas também Deus não é só pai. E ele vai dizer: e se eu sou o Senhor, cadê o respeito que me é devido? E querendo ou não, uma norma, podemos dizer assim, sobre a honra, um dos quesitos sobre a honra é o respeito, né? Se você quer honrar alguém, você tem que respeitar alguém. Uma das bases, né? É como se fosse um código de honra. Se você quer ter uma vida honrada ou deseja honrar alguém, uma das estruturas base da honra é justamente sobre o respeito, né? Quando você respeita alguém, você está atribuindo a ela tudo aquilo que ela merece, né? Em outras palavras, vai até transcender o natural. É você dizendo assim, ó, você é muito mais valioso, importante, precioso do que algumas palavras podem declarar. Então, o que de fato nós trazemos para si e queremos colocar diante de Deus em primeiro lugar o respeito, né? O temor, até porque o temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria e é o que nos mantém de pé. É tanto que quando se teme ao Senhor, os nossos dias serão prolongados, e entre outras referências que eu vou estar falando entre alguns instantes. Só relembrando um pouco, recapitulando a quarta-feira passada, né? Duas frases que nos chamou a atenção foi sobre o avarento, né? O avarento não possui as coisas, mas são as coisas que possuem o avarento, né? A pessoa que é inclinada à riqueza e a bens materiais. Não é a pessoa que domina aquelas coisas e bens, mas os bens que domina aquela pessoa, e ela vai viver em função disso. E nós devemos tomar o cuidado, porque o dinheiro em si não é pecado, mas o amor ao dinheiro, o amor aos bens, às riquezas, que é a raiz de todos os males. O problema não é o crente ter dinheiro, mas é o dinheiro ter o crente, né? Então, recapitulando um pouco algumas frases de impacto que fomos ministrados na quarta-feira passada, vamos estar dando continuidade, né, sobre o tema honra ao Senhor. O texto na qual nós utilizamos, Provérbios 3, 9, vai dizer que honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão, né, de mosto, né, de vinho os teus lagares. Honrar a Deus, eu gostaria que você atentasse para isso, é um estado de ser, né, que procura, que se inclina, que sempre está em constante caminhada para agradá-lo e alegrá-lo, né? E uma das coisas também, princípio básico para se honrar a Deus, o princípio fundamental, aqui eu posso falar nessa proporção, o quesito fundamental para quem deseja honrar a Deus é a obediência. Né? O princípio básico, fundamental, primordial, em primeira instância, qual é, pastor? Respeito? Não, é obediência. Porque quando você obedece, automaticamente você está dizendo: eu lhe respeito, eu lhe considero, ao ponto de até mesmo abandonar as minhas paixões, os meus desejos e obedecer tudo aquilo que o Senhor tem ordenado mediante a sua palavra. É tanto que Provérbios capítulo 8, versículo 32, eu gostaria que você abrisse comigo para a gente poder ler essa incrível referência. Provérbios capítulo número 8, versículo 32, e nós vamos ler algumas outras referências também. Escrito está: agora, pois, filhos, olha aí, Deus na qualidade de pai, ouve-me,
Por quê? Bem-aventurado serão os que guardarem os meus caminhos. Né? Feliz serão, estabelecidos em terra serão, firmes estarão aqueles que guardarem os meus caminhos. E quando a palavra do Senhor fala em caminhos, automaticamente existe uma ponte para a obediência, mediante as palavras do Senhor. E vai muito mais além. Eu queria que você retrocedesse um pouco. Provérbios capítulo 7, versículo de número 17. Provérbios capítulo 7, versículo de número 17, escrito está: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Versículo 18, riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Provérbios 8, perdão. Provérbios 8, 17. Que o marcador ficou mesmo em cima do 8. Provérbios 8, 17, perdão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Versículo 18, agora sim. Riquezas e honras estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. A aula de hoje nós vamos estar concluindo sobre o tema honrando ao Senhor, mas também misturando com as recompensas da honra. Porque quando se honrar a Deus é um estado de ser que ele se inclina, que ele procura agradar e alegrá-lo, eu como líder, como pastor, eu não posso negligenciar que haverá recompensa para aqueles que tais se ingressar no caminho da obediência, né, do temor e de honrar ao Senhor, né, bens duráveis, né, riquezas e honras estão diante do Senhor como recompensa para aqueles que têm um coração sincero, voltado para a obedecer, a honrar. E o versículo na qual nós lemos, 17, os que o amam, né? Os que amam a Ele, os que amam a Deus, são aqueles que de fato buscam e o encontram, né? E não fica simplesmente uma estrada de mão única, não, é uma via de mão dupla. Você vai e Ele vem, né? Tanto que o Senhor diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Não tem como você servir a Deus com o coração contrito, quebrantado e não ser recompensado pela vossa atitude, né? Honrar a Deus é um estado de ser. É como se a gente ativasse o modo: eu vou honrar a Deus, então automaticamente eu estou me ataviando de tudo aquilo que é bom. Porque se de fato eu quero honrar a Deus, eu vou procurar agradar, eu vou procurar me alegrar para com Ele. E eu me recordo de uma doutrina, eu acho que da terça-feira atrasada, que foi coisas que o Senhor não gosta, né? Que a referência, eu acho que é Provérbios 3,16. São 6 coisas que Deus aborrece, não gosta, e a 7ª Ele abomina, né? Então, existe a recompensa. Já estou logo dizendo aqui de cara, existe a recompensa. Não tenha no seu interior que vai ficar em vão o esforço que você tem de negar as vossas paixões, né? De resistir à juventude e toda aquela aventura que ela proporciona, né? No caso, os desejos da mocidade, da carne. Quando você consegue frear aqui os desejos da mocidade, você não vai ficar simplesmente passar despercebido diante dos olhos de Deus,
Porque Deus tem riquezas, Deus tem honras, Deus tem bens duráveis. Foi o que nós fomos ministrados no versículo de número 18 do capítulo de número 8. Tá certo? Eu gostaria que a amada igreja abrisse as vossas Bíblias e agora nós vamos intensificar um pouco mais. A chapa vai esquentar agora. Tá certo? Porque enquanto nós estivermos no caminho, nós seremos tentados de várias formas a desonrar a Deus. E eu gostaria de trazer esta referência de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versículos, mas será a partir do 32. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 32 em diante. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Como eu estava dizendo, enquanto os irmãos vão procurando, identificando, nós seremos tentados não sei se essa palavra é correta, a profanar o caminho santo. Talvez eu utilize uma palavra muito forte, mas nós seremos tentados a se desviar do caminho correto, do caminho que nos leva. Alguns atalhos que vai surgir, e nós devemos tomar o cuidado, porque Jesus, sendo guiado pelo Espírito no Evangelho de Mateus, capítulo número 4, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele resistiu, né? O inimigo proporcionou uma facilidade para Jesus. Colocou diante de Jesus um caminho mais rápido, um atalho. Porém, Jesus resistiu firme na fé, porque o Pai já tinha dito qual era o caminho que ele deveria trilhar. E ele tinha guardado a palavra no coração, até porque ele era a própria palavra. Então ele resiste firme na fé. E então, após o inimigo sair, depois de 3 tentativas cruéis, os anjos de Deus chegaram e o serviram. Então, o Senhor resolveu honrar o seu filho, né? Utilizando de anjos para o servir, porque ele estava com fome. E a tentação surgiu mediante a fome. Que a Bíblia vai dizer, então Jesus tendo fome, chegou o tentador, indo logo na ferida. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então guarde isso, nós seremos tentados, amada igreja, a nos extravir, né? a sair do caminho que nos conduz à vida eterna. Olha só como estava a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 32. É o contexto do que nós vamos falar. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma dos que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça, em todos eles. Versículo 34. Não havia, pois, entre eles, e olha só que lindo e que forte esse texto, e confrontador nos dias atuais. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. E agora vem. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, bens e riquezas materiais, eles vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositava sobre os pés dos apóstolos. Olha aqui comigo, vamos fazer uma pausa aqui no versículo 34. Você se recorda daquela frase de impacto da quarta-feira passada que eu relembrei? Não é problema o cristão ter o dinheiro, mas o dinheiro ter o cristão. E eu achei muito lindo e muito forte o versículo 34, quando vai dizer que as pessoas lançavam as ofertas aos pés dos apóstolos. Por quê?
Porque não era para o dinheiro dominar. Então, simbolicamente, profeticamente, estava sobre os pés, dizendo, declarando profeticamente. É um texto de revelação que eu me encontrei, nossa, que revelação incrível. Mas as riquezas estão debaixo dos meus pés, aonde elas não vão nos dominar. Lembra quando a bolsa dos dízimos das ofertas do ministério de Jesus ficava com Judas e ele botava a mão? Estava bem pertinho da mão. Com os apóstolos era diferente, era jogado nos pés e eles pisavam, literalmente, não desrespeitando, forma de expressão e forma de linguagem. Mas eles diziam, não vai nos dominar, não vai nos corromper, o dinheiro não vai nos afastar da presença de Deus. É necessário? É. Conquistamos muitas coisas e olha só o que o dinheiro pode fazer quando ele está debaixo dos nossos pés. No ministério dos apóstolos não tinha nenhum necessitado. Por quê? Porque não era o dinheiro que dominava, mas era eles que dominavam o dinheiro. Então eles repartiam, eles retribuíam segundo a necessidade de cada um. Então é algo particular que eu estou compartilhando com vocês, isso profético, lançando, depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos acima, com firmeza, eles declaravam silenciosamente, sem ninguém perceber, que o dinheiro deveria estar debaixo dos pés, dizendo, declarando que não dominariam eles e nem o ministério deles. Amém? Vamos dar continuidade. Versículo 35. E quando o dinheiro está debaixo dos pés, sobre o seu controle e domínio, versículo 35, repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, uma propriedade, vendeu e trouxe o preço, todo completo, e depositou aos pés dos apóstolos. A quantia era grande, mas foi sobre os pés. E os apóstolos faziam a distribuição segundo a necessidade de cada um. Olha só. E isso daqui se espalhou no meio da congregação. E agora eu começo a pregar. Eu não sei dar aula, eu sei pregar. Quem sabe dar aula é a professora Ana que está ali. Eu sei pregar. É o meu jeito. Atente-se, vou começar a pregar agora. Se espalhou a notícia que Barnabé, o filho da consolação, pegou uma propriedade, lançou sobre os pés dos apóstolos e era um montante. Era um valor bem considerável. E o que é que vai acontecer, obreiro Alexandre? Se espalha a notícia e um coração se enche a fazer a mesma coisa, Vamos dizer assim, o Espírito Santo toca a Ananias, capítulo de número 5, versículo número 1. E um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade. E eles sentiram de depositar os pés dos apóstolos. Só que eles entraram numa guerra e numa luta. Por quê? Porque não há nenhum problema o crente ter o dinheiro. O problema é o dinheiro dominar o avarento, ele não possui as coisas, mas são as coisas que possuem o avarento. E o que é que vai acontecer? O versículo na qual nós vamos dar continuidade vai nos relatar, vai nos declarar que Satanás encheu o coração de Ananias para pegar parte do dinheiro. Um exemplo, eu vendi o terreno por 10x. Ele chega para os apóstolos e diz, eu vendi o terreno por 7x. Satanás encheu o coração. E redobre a atenção porque a mensagem vai ser temperada com um tempero bem forte agora.
Satanás encheu o coração para reter uma parte do valor. Em outras palavras, a mentir aos apóstolos. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando se fala de dízimos e de ofertas, e quando eu falo de dízimos e ofertas, querendo ou não, é a base fundamental para você honrar a Deus. Por quê? Porque o lado que mais pende o ser humano é o financeiro. É o financeiro que mexe com as estruturas do ser humano. Quer ver? Quer ver uma família entrar em dificuldade? É vir a prova financeira. Tem um poder tão pesado que toca até no relacionamento, que causa contendas entre o esposo e a esposa, entre os filhos e os pais, vários sentimentos abstratos nascem. Eu, como pai, passando a prova financeira, chego a Abraão para mim: papai, compra um brinquedo para mim. E eu vou dizer: filho, eu não tenho como comprar o dinheiro para você, que papai não tem dinheiro. Ele vai ficar frustrado, porque o que ele queria ele não vai ter. Vai trazer um sentimento também de frustração para o pai, porque o pai que tem os seus valores, tem os seus quilates, né? Ele vai querer proporcionar o melhor para o seu filho, principalmente aqueles que vieram de uma linhagem humilde, que queriam ter as coisas e não tiveram, e trouxeram um princípio para a sua vida. O que é? Os meus filhos não vão passar o que eu passei, eles não vão sofrer o que eu sofri, eles vão ter o que eu nunca tive. Né? E chega um momento que a crise financeira ela vai chegar. Nós estamos vindo de pandemia, nós estamos, querendo ou não, a terceira onda agora. Não declarado não, mas é. Esporte de saúde cheio, o pessoal tudo doente, tudo enfermo. E nós estamos no meio de uma pandemia, a economia não está, essas coisas todas. Se fechar, há uma capacidade de quebrar e apartar. Né? Nós estamos vindo de um tempo delicado, de uma sofrência financeira. E muitos não têm hoje uma carne para comprar, por quê? O valor está lá em cima, R$40 um quilo de carne. De segunda, R$30. Se for de primeira, vai lá para 50 por aí, dependendo de onde você compra, dependendo do frigorífico, do mercantil, do mercado, do açougue, da bodega. É o novo bodega. Hã? E às vezes você quer comer uma coisa melhor e você vai ficar no frango, que está mais barato. No ovo ainda está valendo a pena. Né? A gente pende para aquilo que é mais barato, mas às vezes você come tanto mortadela, salsicha, que sardinha, carne de latão, porque é cara e vem pouco. Mas você quer comer uma carninha e você olha, talvez a esposa olha assim: filho, eu queria comer uma carninha, queria comer um bifezinho ao molho, ao ponto, queria comer um churrasquinho, alguma coisa, queria até mesmo um galeto. Só que não tem. E o sentimento que fica de frustração ou não? E se o outro lado não tiver consciência, é briga e é luta. É contenda. Então o financeiro mexe com as estruturas de uma família. Principalmente se as pessoas não forem sensatas, moderadas e equilibradas. Se for o inverso disso, meu Deus do céu, prefiro nem dar continuidade a... Não prefiro nem falar o que eu pensei. Mas mexe com as estruturas. E nós somos tentados demais na área financeira e na vida financeira. E se nós queremos honrar a Deus, obedecendo os seus mandamentos, lhe dando aquilo que lhe é devido, nós não podemos deixar de falar de vida financeira. Honrar ao Senhor mediante os dízimos, as ofertas. A pessoa sentiu, mediante ao exemplo de José, que chamaram de Barnabé, filho da consolação, Ananias e Safira sentiram de ofertar aquele valor. Porém, Satanás
Ele tentou Ananias e Safira ao ponto de reter. Só que quando nós estamos falando de igreja, quando estamos falando de cristianismo e se tratando de dízimos e ofertas, a nossa ideologia é lembrar dos pastores. Que os responsáveis são eles que merecem isso, aquilo, outro. E nós esquecemos que os dízimos não são para os pastores, os dízimos são para Deus. E Deus coloca sobre a responsabilidade dos pastores, dos líderes, a fazer a distribuição devida segundo a necessidade. Né? Para fazer com que a obra ela vá andando, multiplicando, quem sabe correr, voar, dependendo de condições, porque uma igreja próspera, financeiramente falando, é uma bênção, ajuda os necessitados, traz o conforto e qualidade para os fiéis cultuarem e se expressarem na presença do Senhor, né? Então, olha aqui como as coisas já estão melhorando. Só que Satanás, ele veio ao coração de Ananias e disse assim, você não precisa dar o valor todo, é muito. Barnabé, né, José de Chipre, já deu um terrenão e botou tudo aos pés, você não precisa fazer a mesma coisa. Meu Deus. Você não precisa, já tem demais, a igreja é rica. Não precisa não. Então, o terreno é seu. Você não quer ofertar? Então oferta só uma parte. Né? Mas aí só que Satanás vem com seus ardis e os seus venenos. E fez um quê? Diz que o valor total é esse aqui da parte maior que você tirou. O que você está tirando para guardar, ninguém precisa saber. Porque Satanás estava colocando na cabeça de Ananias e de Safira que eles iriam prestar de conta com Pedro e os apóstolos. Mas não era. Vamos ler completo aqui? Um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. E, versículo 2, reteve parte do preço, e sabendo-a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então Pedro diz: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Olha só. Quem sabe, olha, lembra aqui do que eu falei alguns minutos atrás? Satanás colocou na cabeça de Ananias que ele estaria prestando de conta com os homens. Só que Satanás sabia que não era. Porque a obra de Deus é de Deus. Quando você oferta, seu dízimo, sua oferta não é para os pastores, é para Deus. É tanto que a recompensa mediante a sua voluntariedade vem de Deus. Por quê? Porque nós não podemos fazer nada. Mas Deus realiza até o impossível. Deus sonda e esquadrinha o coração. E porque Deus sonda e esquadrinha o coração, e Deus ama os que o amam. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, o Senhor vai dizer: eu honro os que me honram. E se nós queremos servir a Deus, iremos servir, mas com melhor, com sinceridade, verdade e coração. Não segundo a vista ou para com os homens, mas exclusivamente para com Deus. Porque uma vida que se inclina a honrar a Deus, recebe as recompensas de Deus. Porém, quando você permite o seu coração ser convertido
convertido à tentação do inimigo, vem a repreensão de Deus. Só que essa repreensão aqui é cruel. Vamos ler? Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da verdade. Versículo 4, olha aqui, Deus usando Pedro. Vem cá, deixa eu te dizer uma verdade. Guardando, não ficava para ti o valor? E vendida, não estava no teu poder? Olha só o que Pedro está dizendo, segura o versículo aí. Estamos na metade do versículo 4. Pedro dizendo: ei filho, o terreno é teu ou não é? É meu. O valor todo é teu ou não é? É meu. E por que você está mentindo? Se nós queremos honrar a Deus, nós não podemos ser mentirosos, porque o pai da mentira é o diabo. Se eu quero honrar a Deus, eu tenho que extrair da minha vida a mentira, eu tenho que lançar longe, por terra. Eu tenho que morder a língua, os lábios, se for preciso, para não mentir. Porque Deus não se agrada. Se há recompensa para as vidas daqueles que honram a Deus, tem riquezas e bem duráveis, tem honras e glórias, mediante o Senhor, recompensando aqueles que estão trincando os dentes, resistindo firme na fé, resistindo às astutas ciladas do diabo, às paixões, às concupiscências, os desejos da carne. Deus não vai honrar? Vai honrar. Porém, aqueles que com facilidade se desviam serão repreendidos e castigados. Guardando não era para ti, filho. Você poderia ter colocado no bolso, mas você não fez isso. E olha aqui para mim, você quis, em outras palavras, você quis aparecer. Porque tem pessoas que querem utilizar do cristianismo, do evangelho, para aparecer. E eis um grande problema. Porque o único que deve aparecer é Ele, não somos nós. Porque formaste este desígnio em teu coração. E agora olha aqui o negócio. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Em outras palavras, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. Ele morreu. Por causa de quê? Da mentira. São coisas que Deus não se agrada. Provérbios 3,16. A língua mentirosa. Se eu quero honrar a Deus, de fato, eu tenho que saber aquilo que agrada e o desagrada. Perdão, a referência que eu estou dizendo de Provérbio 3,16 é aumento de dias há na minha mão direita e esquerda, riquezas e honra. É 6,16, tá? Abra comigo Provérbios 6, versículo, nós iremos ler versículo 16, 17, 18 e 19. Porque se eu quero honrar a Deus, eu tenho que conhecer o que agrada, o que não agrada, o que o aborrece e até mesmo aquilo que ele abomina. E esse texto é muito forte, inclusive foi, eu acho que a ministração de 2 terças-feiras atrás. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Versículo 17. Olhos altivos, a soberba da vida. A língua mentirosa. A língua
Ananias mentiu aos homens, não a Deus. Lembra quando o povo de Israel chega para o profeta Samuel dizendo: Samuel, nós queremos um rei. E Samuel fica triste. E ele diz: o povo me rejeitou. E Deus chega para ele e diz assim: não se entristeça, meu filho. O povo não te rejeitou, o povo me rejeitou. Porque fui eu que te coloquei para cuidar de meu povo, Samuel. Como um sacerdote, como um último juiz e profeta. Te coloquei para guiar o meu povo. Mas o meu povo não quer o que eu quero para eles. O povo não te rejeitou, Samuel. O povo me rejeitou. E porque o povo me rejeitou, você está sentindo a dor. Mas não é sobre você ou por você. É sobre mim e por mim. Não foi o povo que te rejeitou. Eles me rejeitaram. Eles querem fazer o que eles querem. Eles querem o quê? Se igualar ao povo do mundo. Não, porque os outros têm reis, nós queremos ter um rei também. Né? E eles tinham Deus guiando, conduzindo ali. Estava no tempo do profeta Samuel. Tinha o profeta Samuel que era juiz e que era sacerdote. No caso, sumo sacerdote. Estava tudo perfeito, tudo tranquilo. As visões voltaram a acontecer, Deus se manifestando, falando com o povo, orientando o povo, um avivamento todo complexo. Aí Satanás enche o coração do povo. Ei, povo, vocês precisam se igualar ao mundo, vocês precisam de um rei. Satanás enchendo novamente o coração do povo a se desviar dos caminhos do Senhor. Nós devemos tomar o nosso cuidado. Provérbios capítulo 4, versículo número 23, vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós devemos tomar o cuidado com o nosso coração, porque Satanás quer corromper o nosso coração, ao ponto de sermos mentirosos, a nossa língua ser mentirosa. E se a nossa língua for mentirosa, vai fazer o quê? Aborrecer o coração de Deus, vai aborrecer a Deus, vai desagradar a Deus. E se eu estou desagradando a Deus, como é que eu posso honrar? Querendo ou não, abre-se brecha e ilegalidade para o inimigo. Ele já esticou a janela para que eu mentisse, para que nós pudéssemos mentir. Ele já esticou a janela, então já deu uma legalidade para ele entrar. E agora ele vai trabalhar em como aumentar a destruição que ele causou na vida. Porque ele já destruiu aqui algo muito importante. É o caminho da honra a Deus. Porque se eu quero honrar a Deus, eu tenho que agradar e alegrá-lo. E a língua mentirosa, ela aborrece ao Senhor. Então como é que eu quero honrar a Deus se eu minto? Eita! Como é que eu quero honrar a Deus se eu retenho aquilo que é dele? Os doutores das leis, os religiosos da época chegam para Jesus e dizem: a gente tem uma pergunta para te fazer. É lícito pagar tributo? E Jesus sabia que eles queriam testar, provar. Evangelho de Mateus. E Jesus vai dizer o seguinte: vem cá, me dá uma moeda, uma esfinge, me dá uma moeda, hein? De quem é essa cara aqui? E ele disse: de César. É. Aí Jesus vai dizer: pois dá a César o que é de... Mas deixa eu dizer uma coisa: dá a Deus o que é de Deus. Aí o povo que ia para tentar, para provar, foi admirados com aquela revelação. E eles, saíram da presença do Senhor. É tanto que ele vai dizer assim: o povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Nós devemos honrar a Deus. Nós devemos tomar cuidado com a língua mentirosa. Vou dar continuidade rápido. As mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pensamentos maus. Os pés que se apressam para correr para o mal. Versículo 19. E aqui eu vou fazer ponte lá com Atos capítulo 5. A testemunha falsa que profere mentiras. E aquilo que Deus
Abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Volta lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Versículo número 5. Ananias, ouvindo estas palavras, morreu, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que estavam ali ouvindo isso. Versículo 6 do capítulo 5 do relato de Atos dos Apóstolos. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, transportando para fora e o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou a sua mulher, não sabendo do que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: sim, foi esse o valor. Coisas que Deus não se agrada, Deus aborrece. A testemunha falsa, ela está testemunhando de uma mentira. Foi esse valor mesmo, mas no fundo ela sabia que não era. No fundo ela sabia que o marido tinha guardado uma parte. Eles queriam aparecer aos homens, só que o mistério não era os apóstolos, o mistério era em Deus. Os homens estavam ali, segundo Samuel, rejeitando ele, mas não era, eles estavam rejeitando a Deus. O mistério da caminhada, para quem quer ir morar nas moradas eternas, não é sobre os homens, mas é para com Deus, que coloca sim as pessoas para nos guiar. Os líderes, apóstolos, pastores, presbíteros evangelísticos, obreiros, diáconos e até mesmo os irmãos que não têm nome, não têm nomenclatura, não têm títulos e não têm nada, mas que são homens e mulheres de Deus, indo e voltando e indo. E o que é que vai acontecer com ela? Pedro diz: chegaram agora os que acabaram de levar teu esposo, e eles vão te levar também. E ela morre. E todo mundo ficou: que negócio é esse? Que sinal foi esse? Sinal que Deus quer que sejamos sinceros de coração. Sinal que nós estamos na caminhada cristã para agradar e honrar a Ele. E nós devemos tomar o cuidado de sermos seduzidos pelas riquezas. As riquezas não podem nos dominar. Somos nós que devemos dominar as riquezas. Os valores é lançado aos pés dos apóstolos, dizendo profeticamente: aqui você não domina, quem domina somos nós. Não é as coisas que devem nos possuir, não é o dinheiro que deve nos possuir. Somos nós que devemos governar e dominar. Deus nos deu um espírito foi de ousadia. Nós devemos dominar. Se nós queremos honrar a Deus de fato, nós devemos escolher o caminho que o agrada e o alegra. Lembra do Provérbios 8:17? Eu amo os que me amam. Deus ama os que amam. 1 Samuel 2:30, eu honro os que me honram. São recompensas. Você acha que não haverá recompensas para isso? Para uma atitude, pastor, eu estou deixando a minha mocidade de lado para servir a Deus. Pastor, eu estou fazendo algumas coisas, deixando de lado. Eu tomei a minha cruz, eu estou seguindo, eu estou renunciando o meu eu e as minhas vontades. O que é que haverá para mim? Eu só tenho uma coisa a dizer: recompensas. Recompensas. Vamos ler agora algumas referências. Tá certo? Abra comigo em Provérbios. Nós vamos ficar em Provérbios e então concluiremos a nossa aula. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo de número 16.
Vou falar só sobre as recompensas, algumas que eu separei no livro de Provérbios. Mas existe muito mais, de Gênesis e Apocalipse existe muito mais. Mas vamos se deter dessas aqui que seremos alcançados por intermédio de Provérbios de Salomão. Capítulo 3, versículo 16, quem contou, deu glória a Deus. Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honras. Quem é que pode aumentar teus dias? Quem é que pode trazer riquezas e honras para com a tua vida? Deus. Mas como é que Ele vai fazer isso? Se de fato você o amar e se de fato você o honrar. Recompensas dadas por Deus. Ó, quem quer ter uma boa longevidade aqui? Ser um Matusalém do século 21, pronto. Viver quase 1000 anos na face da terra. Eu quero. Se você quer, aumento de dias há na mão de Deus. E Ele concede para quem? Para os que o amam, os que o honram. Recompensas. Vamos lá. Recompensas. Capítulo 8, versículo 18. Mas vamos ler o 17 e 18. Nós já lemos, mas vamos lermos novamente. Capítulo 8, versículo 17 e 18. Olha Deus dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Versículo 18, olha que a recompensa. Riquezas e honras estão comigo, diz o Senhor. Sim, riquezas duráveis e justiça. Versículo 32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão, bem-aventurados os que guardarem os meus caminhos, os meus estatutos, os meus mandamentos. Capítulo 9, versículo de número 10 e 11. Olha só que forte. O temor do Senhor, quer honrar a Ele, você precisa temê-lo. E o temê-lo para nós brasileiros é o respeito. O respeito, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Versículo 11. Porque por mim, diz o Senhor, se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te acrescentarão. Quando? Quando você temer, respeitar, honrar, ser prudente na caminhada. Então você vai ter longos dias e longos anos sobre a terra dos viventes. Capítulo de número 10, versículo de número 22. A bênção do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. Quem é que recebe as bênçãos do Senhor? Os que o amam, os que o honram, os que são sinceros de coração, os que o agradam, os que o alegram. Amém? Recompensas, riquezas. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias. Olha só como fala de dias, de tempos. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Olha aqui, ó. Aqueles que me alegram, aqueles que me amam, aqueles que me honram, terão dias prolongados. Mas, pastor, vai que os nossos dias aqui em terra sejam de conta-gotas. Vai que não desfrutemos aqui dessa longevidade.
Esqueceu da vida eterna, filho? Hã? Esqueceu da vida eterna? Não esqueça da vida eterna. Não esqueça. Enoque, ele andou com Deus e não foi mais visto. Deus tomou para si. Deus resolveu, com 365 anos, levar ele. Hã? Enoque andou com Deus e não se viu mais. Deus disse assim: filho, eu me agradei tanto, tu no meio de uma geração corrompida dessa, que eu vou te levar para tu viver estes dias, não nessa terra corrompida, mas nessa terra que verdadeira mana leite e mel. Vem para cá. E Deus levou ele. Enoque andou com Deus e não se viu mais. Mas os ímpios, os seus dias serão abreviados, encurtados. Tem pessoas que escolhem o caminho da marginalidade que não chega aos 18 anos. 20 anos de idade não chega. Não pode andar em bairros, não pode andar isso, porque é uma vida desonrosa, que lhe prejudica, interfere diretamente no teu futuro, na longevidade de vida. Fora que você traz desgosto para os parentes e você ainda anda com medo. Será que vão me matar? Será que vão me pegar? Será que isso, aquilo? É o caminho dos ímpios, dos perversos. Mas o caminho de Deus, não. Você entra e sai de cabeça erguida. Alguém pergunta: vem de onde vais? Sou servo de Deus. Cadê? Mostra o celular. Está aqui. Não tem nada. Ô, irmão, aí você vai e toma posse. Mas eu estou com um olhinho aqui no meu bolso. Eu posso orar e ungir a vida de vocês? Hã? Porque quem anda com Deus pode todas as coisas, porque é Ele que fortalece. Às vezes o inimigo vem para nos acuar, mas quando dá fé, ó, é nós que estamos passando por cima do inimigo, do caminhão carregado de cão. Porque as trevas são dissipadas pela luz. E nós, como os filhos e filhas, servos e servas, discípulos, seguidores, nós somos luz. E a luz tem por sua obrigação de dissipar toda escuridão e trevas. O temor do Senhor aumenta os dias. O respeito, honrando a Deus, se entregando a Deus, haverá uma longevidade de vida. É difícil? Demais. Existem vários desejos que, lutam aqui no nosso interior. E há coisas que nos agradam, porque se alguém disser que o pecado é ruim, é mentiroso. Porque se o pecado fosse bom, ninguém era dominado pelo pecado, ninguém era tentado pelo pecado. O problema é que o salário do pecado, a conclusão, o término deste desejo desenfreado que segue e anestesia o ser, é a morte. É o salário do pecado, é o pago do pecado. É a morte. A abreviação de vidas. De tempos, de momentos. É o resultado de uma vida ímpia. Mas Deus tem tantas várias outras coisas para oferecer. Não esqueçam da vida eterna. É o máximo. É o tudo para os cristãos. Então, não sei o que vocês estão passando, enfrentando. Quem sabe até Satanás pode ter enchido o coração. Desiste da caminhada, seu besta, seu trouxa. E você nem ouviu ele te chamando de besta e de trouxa. Sou eu que estou dizendo que ele falou que você não ouviu. E não prestou atenção quando ele estava colocando aquele prato de lentilha diante de você. Aí o inimigo dizendo: esse besta, esse trouxa, essa besta, essa trouxa vai cair. Olha aqui o que eu estou oferecendo, ofertando. O caminho aqui, de lado, o atalho que eu estou colocando diante dele, diante dela, para esse besta, essa trouxa cair. Somos tentados. E o inimigo zomba de nós, sim, zomba. Porque tudo de mal, tudo que é ruim é com ele.
Ele não tem honra, não. Mas eu quero crer que você foi ministrado hoje que haverá recompensas. Haverá recompensas. Haverá recompensas. Haverá recompensas para o seu não, mediante as investidas do inimigo. Eu quero concluir com Apocalipse. Falar de algumas recompensas. Capítulo de número 2, versículo de número 7. A recompensa da igreja de Éfeso. Apocalipse, o último livro da nossa Bíblia Sagrada. E tem muito mais recompensa, mas é que eu senti de Deus de compartilhar. E eu quero concluir aqui com as recompensas das igrejas da Ásia Menor. Último livro da nossa Bíblia Sagrada, livro de Apocalipse. Capítulo 2, versículo número 7. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Versículo número 11. A recompensa para a igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A recompensa para a igreja de Pérgamo. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A recompensa da igreja de Tiatira. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Estou todo arrupiado em cima do altar. Eita! E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo de número 3, a quinta carta, e a recompensa da igreja de Sardes, versículo 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. De quem é que ele vai falar, pastor? Daqueles que resolveram honrar, daqueles que resolveram alegrá-lo, daqueles que resolveram agradá-lo, perseverando firmes na fé, guardando o coração para não ser convertido pelo inimigo, corrompido pelo inimigo, pervertido pelo poder do inimigo. Recompensas. A sexta recompensa para a igreja de Filadélfia, versículo número 12. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sétima
a igreja de Laodiceia, a última, versículo de número 21. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Você viu todas essas recompensas para essas igrejas que passaram por período de grandes tribulações? Eles receberam da parte do Senhor, mas somente aqueles que perseveraram, aos que venceram, aos que chegaram no final, na linha de chegada, eles receberam da parte do Senhor, receberão da parte do Senhor. E assim haverá recompensas para mim e para você. Fique de pé no nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Riquezas, honras, bem duráveis. Haverá coisas para receber galardão, bênçãos e vitórias. Quando chegarmos lá, haverá recompensas. Diga. Uma canção que foi criada baseada nesta referência aqui do galardão da recompensa da igreja da Ásia Menor. Que dia glorioso será. Posso dizer, profetizar? Para mim e para você. Para nossa casa e nossas famílias. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Haverá recompensa aqui em terra e essas daqui lá. Hã? Fecha ou não fecha com chave de ouro? Haverá recompensa, só tem uma coisa a lhe dizer: trinca os dentes, morde a língua, morde os beiços, mas resiste firme na fé. Honra ao Senhor, que haverá honra para a tua vida. Ama ao Senhor, que haverá constante declaração do amor dele para com você. Hã? Alguém recebe? No nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Amém? Glória a Deus. Então honre ao Senhor com toda a tua força, com tudo que você tem, com seus bens. Não retenha nada. Entregue tudo. Ou então, se você vê que o negócio está complicado, não é melhor nem fazer o voto. Se for para não cumprir, não faça. Porque é melhor você não fazer do que fazer e não cumpri-lo até o final. Não seja tolo. Então, pastor, eu vendi e vou dar todo. Se for para dar todo, dê todo. Ponto final. Agora eu vendi, vou ficar para mim. Então fique. E faça o que você quiser. Agora não minta. Porque disse, ó, eu vendi por 10, eu vendi por 7x, só que o valor era 10x. Não podemos mentir. Temos que ser sinceros e verdadeiros. Porque haverá recompensa pela nossa atitude de justiça, né? Deus irá nos recompensar aqui em terra e lá no céu, no nome do Senhor Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração, Pai. Eis aqui o nosso coração, que é tentado pelo inimigo a ser convertido e corrompido, a largar o bom caminho, o caminho da vida, do temor, do respeito, da honra, da gratidão, mas nos ajuda pelo teu Espírito a permanecermos firmes na fé. Nos ajuda, meu Senhor Jesus, a trilhar os teus caminhos e a obedecer os teus mandamentos e ordenanças. E que possamos receber, sim, as nossas recompensas aqui em terra que a tua Bíblia nos proporciona. E também aguardaremos pelo aquele grande dia de recebermos as recompensas eternas para a nossa vida. Mas é tudo para a glória e honra do teu santo, forte e poderoso nome. Nos ajuda, meu Senhor, a perseverarmos firmes na fé, a aguentar, a suportar as diversidades, as lutas, provações, tentações, perigo, nudez, fome, espada, crise,
sem dinheiro, meu Senhor, nos ajuda, ainda que possamos estar ali nas piores aflições, mas nos ajuda a permanecer firmes na fé, numa posição, no estado de ser que procura te agradar e te alegrar, para que o teu nome seja glorificado. Toma nossas vidas em tuas mãos, meu Senhor. Campo dos teus anjos ao nosso redor para nos dar o livramento dos homens sanguinários, dos balas perdidos, dos acidentes, dos assaltos, sequestros, das epidemias, dos prejuízos, do homem e da mulher que não tem no teu espírito, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, os dons, o fruto, o fogo e todas as dádivas do Espírito Santo de Deus repousam sobre a amada igreja, e a igreja que crê diz amém, e se expressa aplaudindo bem forte o nome do Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre.